É difícil imaginar na natureza um privilégio maior do que possuir um cérebro humano. Pare para pensar que você tem dentro de você uma máquina que é capaz de apreciar a si mesma. Você consegue refletir sobre a sua própria vida. E mais do que isso, o cérebro humano te permite refletir sobre a vida e transformar a tua vida em algo amanhã melhor do que o que você tem hoje, numa existência mais completa, numa vida mais completa do que a que você tem hoje. Isso, na minha visão, é um enorme privilégio. E para aproveitar ao máximo esse privilégio que é possuir o cérebro humano, você precisa entender como o seu cérebro funciona. E é justamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou trazer para você 12 maneiras que você pode implementar na sua vida agora, para você melhorar a capacidade do teu cérebro e aprimorar o teu pensamento. A primeira coisa que você precisa saber antes de nós começarmos é o que eu quero dizer com o termo capacidade do cérebro e aprimoramento do pensamento. Porque muita gente nessa hora pode estar pensando que eu vou falar aqui dos 10% do cérebro, que você só usa 10% do cérebro e que eu vou levar você a usar mais. 12, 15, 20, 30, 50, 90, quem sabe 100. E isso, na verdade, é um grande mito. Isso, na verdade, é uma grande ilusão que as pessoas têm a respeito do funcionamento do cérebro. Está errada a ideia de que você só usa 10% do seu cérebro, está errada a ideia de que você só usa 10% da sua capacidade cerebral, está errada a ideia de que só 10% do que o seu cérebro faz é consciente e o resto é inconsciente. Na verdade, é muito mais, 99,9% do que o cérebro faz é inconsciente. Mas enfim, eu tenho um longo vídeo aqui no canal onde eu respondo a essa questão. Será que nós só usamos 10% do cérebro? E eu já dei o spoiler do vídeo aqui para você. Nós não usamos apenas 10% do cérebro ou da capacidade cerebral. Não é disso que nós vamos falar aqui. Se você quiser entender em profundidade isso, eu deixarei aí embaixo um link para esse vídeo que vai te fazer entender direitinho por que está errada essa concepção de funcionamento do cérebro. Mas para hoje, eu quero apenas que você entenda que quando nós falamos de melhorar a capacidade do cérebro e de aprimorar o pensamento, nós estamos falando de uma melhora qualitativa. E, portanto, é a melhora da qualidade do funcionamento do seu cérebro, da qualidade da operação do seu pensamento. É mais ou menos a diferença entre um grande holofote de luz e um raio laser. Pare para pensar no seguinte: alguns dos processos do desenvolvimento do cérebro, desde que ele está no útero até o final da vida, alguns dos processos que mais modificam o cérebro e tornam o cérebro melhor naquilo que ele faz, são processos justamente de perdas de neurônio. Esses processos ocorrem em alguns momentos críticos, especialmente no cérebro dos jovens. Eles são chamados de podas sinápticas, que é o termo de você podar uma planta. Então, o cérebro de um bebê, por exemplo, recém-nascido, tem muito mais neurônios do que o seu cérebro. Você que é adulto e está me assistindo agora. E por que, então, o cérebro de uma pessoa adulta é tão melhor para realizar quase tudo do que o cérebro de um bebê? É justamente porque o que torna a qualidade de funcionamento do cérebro melhor não é simplesmente uma questão de aumentar o nível de uso dos neurônios ou qualquer coisa do tipo. Muito pelo contrário. Quando você observa o cérebro de um expert, por exemplo, jogando xadrez, e o cérebro de um novato jogando xadrez, o cérebro do novato está muito mais ativo do que o cérebro do expert. O cérebro do expert, ele gasta menos energia, ele é mais preciso, ele é o raio laser, enquanto o cérebro do novato é o holofote, porque ele está naquele momento precisando estar consciente de tudo que está acontecendo, enquanto para o especialista o processo de tomada de decisão do xadrez já é profundamente internalizado, automático, inconsciente, mais eficiente e usa menos energia do teu cérebro para que seja realizado e, no entanto, é realizado com muito mais eficiência. A ideia, portanto, do vídeo de hoje é te trazer informações que melhorarão a qualidade da operação do teu cérebro, que transformarão o holofote em talvez um raio laser ou pelo menos um holofote um pouco mais concentrado e preciso. E com isso, é claro, que o teu pensamento seja igualmente aprimorado. Não estou falando de aumentar o uso da capacidade de computação cerebral, porque essas coisas, no fim das contas, são muito complicadas de afirmar. Existe todo um campo da neurociência que estuda como o cérebro efetua suas computações. É chamado justamente de neurociência computacional e é um dos campos mais complexos dentro das neurociências, porque nós nem sabemos perfeitamente hoje em dia qual é a natureza das computações cerebrais. Veja só, se nós nem sabemos qual é a natureza das computações cerebrais, existem algumas hipóteses de que o
cérebro seja uma máquina analógico-digital, existem algumas hipóteses de que haja operações quânticas, computação quântica no cérebro humano e, portanto, certos aspectos probabilísticos na computação cerebral. Enfim, a coisa é complicada. O que eu quero deixar claro para você é que nós estaremos falando aqui de como melhorar a qualidade da capacidade do nosso cérebro, como melhorar a qualidade e aprimorar o nosso pensamento. Então, se nem sabemos perfeitamente qual é a natureza da computação cerebral, como que eu vou poder dizer para você que você usa 10% ou sei lá quantos por cento do seu cérebro? Como que vai ter gente por aí que vai dizer que vai aumentar em X% a capacidade do teu cérebro? Algumas pessoas que vão inclusive comparar o teu cérebro com um HD de computador ou com um chip de uma câmera, como se a gente armazenasse memória como num HD ou num pendrive ou em alguma coisa do tipo. Não é assim que o cérebro armazena memórias. Memórias não tem nada a ver com uma câmera que você está aí armazenando e guardando coisas como no HD. Não tem nada a ver. Quero deixar isso muito claro para você. Se você se interessar por memória, você pode comentar aí embaixo. Quem sabe a gente faz um vídeo futuramente sobre justamente a memória. Mas a ideia aqui é que nós não podemos fazer certas afirmações sobre a computação cerebral. E, portanto, tudo que eu disser aqui vai ser para tentar te trazer ideias que tanto são embasadas cientificamente, quanto para mim pessoalmente, na minha vida profissional, nas empresas nas quais eu trabalho em consultorias, nos cursos para os meus alunos, são ideias que auxiliam as pessoas a aprimorar o seu pensamento e a melhorar a qualidade do funcionamento do seu cérebro. Então, vamos lá. 12 maneiras de você aprimorar o teu pensamento e melhorar a capacidade do teu cérebro. Agora eu quero falar a maneira 0, ela nem vai contar para as outras 12, porque eu já falei muito sobre isso aqui no canal, não quero ficar me repetindo. Mas a primeira coisa, a coisa 0, antes de todas, é você cuidar da sua saúde. É você ter um corpo saudável de maneira geral e um cérebro saudável em específico. Nunca esqueça que o cérebro é parte do corpo. Se você é uma pessoa que não pratica atividade física regular, que se alimenta mal, se você é uma pessoa que não dorme um sono de qualidade na maior parte das noites, se você é uma pessoa, enfim, que não cuida desse básico, então não venha tentar aplicar as 12 coisas que eu falarei aqui hoje. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da saúde do teu corpo e da saúde do teu cérebro. Um cérebro e um corpo que não são saudáveis, não existe estratégia para você aprimorar o teu pensamento. Um cérebro que não esteja saudável é um cérebro que não focará, é um cérebro que não pensará e tomará boas decisões, é um cérebro que não terá capacidade de reter a atenção a uma coisa que você deseja, é um cérebro que não terá energia para você executar as suas tarefas do dia a dia, enfim, para tudo. Se o seu cérebro não está saudável e, portanto, se o seu corpo não está saudável, a coisa não vai funcionar. Eu gravei um longo vídeo onde eu falo sobre o que você pode fazer para manter seu cérebro jovem e saudável. Esse vídeo, o link para esse vídeo estará também aí embaixo na descrição, caso você queira conferir. Então, esse é o básico. Isso é o alicerce. Agora vamos para coisas mais sofisticadas. Depois que você já cuidou do teu cérebro e do teu corpo, o que você pode fazer de mais sofisticado para melhorar o teu pensamento, aprimorar o teu pensamento e melhorar a capacidade de funcionamento do seu cérebro? E um aspecto geral do funcionamento do cérebro é que tudo que você pratica, o teu cérebro ele se torna melhor em realizar aquilo. Não importa. Desde as coisas maléficas e nefastas, como por exemplo, prejudicar a sua saúde com uma alimentação que degrada seu corpo, até uma coisa positiva como atividade física regular, por exemplo, ou o estudo. Aquilo que você repete, aquilo que você consistentemente repete, é algo que necessariamente o teu cérebro tornará cada vez mais fácil, cada vez mais natural e automático. Então, para tudo que eu disser aqui, saiba que você precisa de consistência e repetição para que você se torne cada vez melhor nisso. E a primeira dica que eu quero trazer para vocês aqui tem relação com a sua postura perante o mundo. É você desenvolver a coragem para enfrentar os seus medos e construir o caminho para chegar onde você deseja. Isso parece bobo, mas isso é muito importante, porque nós na vida vivemos muitas vezes sufocados pelo medo. Nós temos medo de arriscar, medo das incertezas. Nós temos medo de tentar algo e fracassar e não conseguir conquistar os resultados que nós desejamos. Os medos, portanto, estão aí, eles são uma realidade. Negar os medos ou fingir que eles não existem não é uma boa saída. Só que eu gostaria de deixar claro aqui para você que é mais fácil você superar o medo do que você superar o arrependimento que pode ocorrer por você não
ter enfrentado esses medos. Uma coisa que nós vemos muito, eu fui pesquisador por anos dentro de um hospital, Escola Paulista de Medicina, eu tenho muitos amigos médicos que lidam justamente com pacientes no final da vida e, infelizmente, uma coisa que a gente vê com muita frequência é o arrependimento. Essas pessoas olham para trás na vida e elas não conseguem superar o arrependimento por não terem enfrentado, por não terem desenvolvido a coragem para enfrentar os medos e, portanto, por não ter tentado conquistar aquilo que desejavam. E é claro, depois de algumas décadas, as oportunidades não voltam. A vida, infelizmente, não tem um botão onde você consegue recuperar o tempo perdido. Então, a lição primeira que fica aqui é uma lição de postura em relação à vida. Porque muitos de vocês aí querem estudar, muitos de vocês querem mudar de carreira, muitos de vocês estão numa relação infeliz, muitos de vocês gostariam de expandir os horizontes da sua mente, dos seus afetos, das suas experiências, só que você tem medo. E claro, é natural que você tenha medo, porque o incerto, a incerteza, ela nos traz medo. Isso é uma coisa humana. Você não é um fraco porque você sente o medo. Isso é muito importante você ter essa serenidade. No entanto, se você não exercitar, desenvolver a coragem para enfrentar esses medos, e você não precisa virar o cara mais corajoso ou a moça mais corajosa do mundo do dia para a noite. Eu estou falando de aos poucos você exercitar essa coragem, você enfrentar esses medos. Algumas pessoas preferem ir de cara e mergulhar, outras pessoas preferem ir aos pouquinhos. Depende muito do teu perfil, mas é muito importante você entender. O medo você supera, o arrependimento nem sempre. E eu convido você a se perguntar, você quer chegar ao final da sua vida arrependido ou você quer chegar ao final da sua vida com pelo menos a consciência de que você tentou? Nem sempre você conseguiu, mas pelo menos você tentou. Essa serenidade de ter enfrentado os medos e não necessariamente ter conseguido, mas pelo menos de ter enfrentado, ela é literalmente inestimável. Então, tenha essa consciência. Se você quer melhorar qualquer coisa na sua vida, e isso inclui as suas capacidades intelectuais, que podem envolver, por exemplo, você estudar áreas que você acha que são difíceis, podem envolver você mudar de área intelectual ou pelo menos ter contato com áreas intelectuais diferentes da sua, tudo isso envolve uma certa coragem. Tenha essa coragem de enfrentar os medos. Mesmo que você, por exemplo, seja uma pessoa que tem facilidade numa área, então você tem facilidade nas exatas, mas você se interessa muito pela filosofia. Nada te impede de estudar a filosofia. E pode ser até que você tenha dificuldade para encontrar esse conhecimento tão diferente daquele no qual você tem facilidade. No entanto, se você exercitar, às vezes você vai precisar ler 2, 3, 10, 20, 50 vezes o mesmo texto, mas eu te garanto que se você exercitar, como eu disse no início, o teu cérebro se tornará melhor, inclusive em enfrentar os medos, inclusive em desenvolver a coragem. A segunda maneira de você melhorar a capacidade do seu cérebro e a qualidade do seu pensamento é você entender um dado da realidade. Erros são mais prováveis do que os acertos. Tropeços e quedas são mais prováveis do que as vitórias. As angústias são mais prováveis do que as alegrias. Aliás, as angústias e dores tendem a não só ser mais frequentes, mas também a ser mais duradouras do que as coisas gostosas e positivas. É só você comparar, por exemplo, a duração de um orgasmo e a duração de uma enxaqueca. É só você comparar a duração do prazer que você tem com seu prato predileto e a duração da diarreia que esse mesmo prato predileto pode te causar. Na verdade, nós temos que entender que o fracasso é mais provável do que o sucesso, que as dores são mais prováveis do que as alegrias. Nós vivemos um mundo que, infelizmente, hoje em dia, a cultura, ele nos incentiva a acreditar que tudo tem que ser gostoso. Isso é muito perigoso, porque pare para pensar. Eu tenho certeza de que a tua vida, quem você é hoje, é muito mais fruto de como você enfrentou dificuldades do que como você abraçou facilidades. E, portanto, quando você entende que os erros são mais prováveis, você compreende uma lição que ela é consequência dessa. Os acertos, eles são frutos de você aprender com seus erros. É apanhando que você aprende a lutar, é caindo que você aprende a levantar, é nas dificuldades que você vai encontrar algumas das maiores fontes de autoconhecimento na tua vida. Aliás, é nas dificuldades que você descobre quem é amigo de verdade, quem é amigo de aparência. É nas dificuldades que você descobre quem é amor de verdade e quem é amor de vaidade. E, portanto, não negue os fracassos, porque os fracassos, na verdade, são apenas insucessos. Eu prefiro esse termo. Os fracassos acontecem, nós vamos errar, mas é aprendendo com tudo isso que nós nos tornamos cada vez melhores. Quando você adota a serenidade de saber que muitas das coisas, a maioria delas na verdade, que você tentar,
não terão o resultado que você esperava, e quando você compreende além disso, que é justamente entendendo seus erros e aprimorando para que você faça melhor ainda, que você vai conseguir talvez atingir o sucesso ou o êxito, é justamente entendendo isso que você vai conseguir uma capacidade enorme de se aprimorar, uma capacidade enorme de tornar-se melhor a cada dia. Porque se a cada dia você observar aquilo que aconteceu e foi diferente do que você esperava, se você observar o que você fez e não gostaria de ter feito daquele jeito, se você observar as dores que você sofreu e as quedas que te machucaram e com isso você aprender, a cada dia você se torna um ser humano melhor. E agora vamos à terceira coisa que você pode adotar na sua vida para aprimorar o seu cérebro e o seu pensamento, e ela tem a ver com as pessoas que você tem ao seu redor. Esteja rodeado de pessoas que te incentivam a ser uma pessoa melhor, pessoas que te inspiram, pessoas que você tem orgulho de ser amigo delas e de estar próximo a elas. Se você me acompanha aqui no canal, você já me ouviu dizer diversas vezes que o cérebro humano é um cérebro social. O ser humano é um animal social. As grandes forças dos seres humanos estão justamente quando nós nos unimos, quando nós utilizamos a nossa inteligência colaborativa, compartilhamos nossa inteligência com outras pessoas e através desse compartilhamento nós resolvemos grandes problemas. Nós conseguimos ser criativos no nosso ápice da criatividade e da inovação. Aquilo que o ser humano tem de mais poderoso é justamente tirado quando nós estamos próximos a outras pessoas. E, portanto, é muito importante que as pessoas que você escolhe ter perto de você sejam pessoas que te inspirem ao teu melhor. E isso me leva à quarta dica que eu te dou, porque ela é diretamente ligada à terceira. Tenha pelo menos uma pessoa na tua vida que não admite, que não permite e que não te deixa aceitar que você seja menos do que o teu potencial é capaz de ser. Aliás, eu tendo a dizer que a verdadeira amizade é justamente essa. A verdadeira amizade é aquela pessoa que está ao teu lado para te mostrar que você, sim, tem um potencial que muitas vezes você mesmo não consegue enxergar. Se você estiver rodeado de pessoas medíocres, você naturalmente terá maior tendência à mediocridade. Não significa que você é 100% fruto do meio, não significa que você é 100% fruto das pessoas que estão ao seu redor, mas elas são um fator muito importante no que irá determinar quem você se tornará. Até porque, para aprimorar o teu pensamento, você precisa encontrar ideias diferentes, ideias mais ricas, ideias que vão contrastar com as tuas para você formar uma nova ideia mais rica ainda. E para isso você precisa dialogar com pessoas que instiguem o teu pensamento. E para isso você precisa se abrir a outros mundos, e não há mundo mais rico do que o mundo de outro ser humano, de um ser humano inspirador, de um ser humano cuja inteligência você admira. Busque, portanto, rodear-se de pessoas assim. Então, essas são as dicas 3 e 4 que eu te dou. Elas são muito próximas. Por um lado, rodeie-se de pessoas que te inspiram a ser uma pessoa melhor. Por outro lado, tenha pelo menos uma pessoa na sua vida que está ao seu lado, te ajudando a enxergar muitas vezes o potencial que você não está enxergando. Aliás, entenda que muitas vezes uma pessoa que está ao seu lado, às vezes você sente que ela está te criticando, mas ela está querendo te ver melhor. Isso muitas vezes é muito melhor do que aquela pessoa que fica do teu lado só te bajulando, que fica do teu lado só te elogiando e falando que você é maravilhoso. Nesse mundo de redes sociais, as pessoas estão querendo muitos aplausos o tempo inteiro. E muitas vezes não é no aplauso que você encontra aquilo que vai melhorar o teu pensamento, que vai melhorar você enquanto ser humano. É justamente na pessoa que tem a coragem de virar para você e te dizer que não é bem assim, que você pode melhorar aqui e acolá. É claro que também você não tem que aceitar uma pessoa do seu lado que está querendo te diminuir o tempo inteiro, né? Nós temos que ter o equilíbrio. É a pessoa que, por gostar de você, está o tempo inteiro te fazendo ver o teu potencial. Um potencial que muitas vezes você mesmo era incapaz de enxergar. Vamos então à quinta dica que eu trago aqui para você. E ela tem a ver com a frase de uma das maiores cientistas da história. Essa mulher é uma gigante. Essa mulher foi brilhante. É uma francesa chamada Marie Curie. Você deve conhecê-la. Ela foi uma cientista das mais importantes da história da humanidade e ela tem uma citação, uma frase que eu acho maravilhosa. E ela diz assim: busque se interessar menos por pessoas e mais por ideias. Essa é uma ideia brilhante, porque é uma pequena frase que resume muito de como você pode aprimorar a qualidade do seu pensamento. Nós, seres humanos, e eu disse isso no nosso último vídeo aqui do canal, justamente sobre redes sociais, nós temos uma tendência natural a nos interessar por outras pessoas. Porque o cérebro humano é um cérebro social, como eu já disse. E justamente por isso a fofoca é muito comum. Aliás, todos vocês que pediram o vídeo sobre a neurociência da fofoca,
eu ouvi vocês e um dos próximos vídeos aqui do canal Neurovox será justamente esse. Provavelmente daqui a um mês aproximadamente a gente vai trazer para você um vídeo onde eu vou te explicar justamente a fofoca do ponto de vista do cérebro humano. Mas, por enquanto, eu quero que você saiba que nós temos bons estudos e já é bem sabido na ciência que a fofoca é uma tendência natural, porque nós temos um natural interesse pela vida das pessoas. Só que, infelizmente, ser natural não significa que é bom. E muita gente passa o tempo inteiro em futrica, sabe? Bisbilhotando a vida de outras pessoas, discutindo a vida de outras pessoas e muitas vezes a vida de pessoas que não fazem nenhuma diferença na sua vida. E, portanto, em vez de você discutir pessoas e se interessar por pessoas, busque se interessar mais por ideias. Por exemplo, se você está discutindo com alguém sobre a traição do fulano ou da fulana, por que você, em vez de discutir a vida pessoal dessa pessoa, não reflete sobre o que é a traição? O que significa a traição para a humanidade? Como é a traição nos outros países do mundo? Será que existem países onde você vê a traição de um jeito diferente? Veja só, eu saí daquilo que é concreto e pessoal e eu fui para uma ideia abstrata, que é muito mais rica. É você sair da pessoa especificamente e discutir e refletir sobre a ideia. E que fique claro aqui, essa ideia não é da Marie Curie, eu gosto apenas da frase dela, essa é uma ideia muito antiga. Na verdade, na história da filosofia, o primeiro a falar sobre isso foi justamente Sócrates e Platão, ou seja, os primeiros filósofos documentados. Sócrates nunca escreveu um livro, as ideias de Sócrates foram majoritariamente documentadas por Platão, mas Platão, que tinha como seu mestre Sócrates, deixa isso bem claro. Quando você estiver frente a algo que é muito concreto no mundo, como por exemplo uma situação da vida de pessoas, busque tirar daquilo uma ideia mais abstrata e mais complexa. O exemplo da traição é perfeito. Quando você fala, por exemplo, de uma pessoa que desrespeitou a outra e elas brigaram, por que você não para então para refletir o que é o desrespeito, o que é o respeito e como você constrói o respeito na sociedade e na humanidade? Percebe como fica mais sofisticado o pensamento no momento que você sai daquilo que é pessoal e concreto e vem para uma ideia mais abstrata e vem para um conceito? Então, estude ideias, discute ideias, interesse-se por ideias e mesmo quando alguém chegar fazendo uma fofoca, chegar falando da vida de alguém, daí você pode tirar uma boa reflexão sobre o conceito que está sendo trabalhado ali, seja ele a traição, o desrespeito, a briga, seja ele alguma alegria, seja ele a inveja, fala-se muito de inveja das outras pessoas. Enfim, essa é uma ótima maneira de você aprimorar o seu pensamento e a qualidade do funcionamento do seu cérebro. Busque se interessar menos por pessoas e mais por ideias. E agora a sexta dica tem a ver com foco e atenção. Você precisa compreender que o cérebro humano ele não tem um tipo só de atenção. Existem, na verdade, vários. Os mais conhecidos de você são, em primeiro lugar, a atenção contínua. Você está aqui agora assistindo a esse vídeo. A tua atenção está pregada em mim, ou pelo menos deveria estar. Se você está aqui dedicado ao vídeo, você está num processo de atenção contínua. No entanto, esse não é o único tipo de atenção produzida pelo cérebro. Existe um outro tipo que nós chamamos de atenção alternada. Perfeito exemplo disso é se eu estou aqui gravando o vídeo para você e aqui no meu computador aparece uma mensagem. Nesse momento, a minha atenção é puxada para cá. Ou seja, eu alternei do foco que eu estava em você para o foco no computador. E aí, de repente, toca o meu celular. E aí ele sai do computador, o meu foco, e ele vai para o celular. A atenção alternada é o Alt-Tab do computador, sabe? É você pular de focos diferentes. E uma questão importante para você compreender a respeito da natureza do cérebro é que a atenção alternada, ela é prazerosa. Já a atenção contínua não é tão prazerosa assim. Nós sentimos prazer, literalmente, ativa os circuitos de prazer do cérebro quando surge uma novidade aqui e eu vou para cá. Isso é prazeroso, motivador. No entanto, ficar assistindo a uma aula durante horas, ficar assistindo a um vídeo longo, ler um livro onde você precisa estar lá atento continuamente, isso não é tão prazeroso. E, portanto, uma das coisas que mais roubam o nosso foco são justamente as coisas que puxam alternadamente. O celular que chama a tua atenção, o computador que chama um e-mail, alguma coisa que acontece que te tira daquilo que você quer, na verdade, se aprofundar, daquilo em que você quer dedicar uma atenção contínua. Veja o problema, porque o nosso pensamento é em grande medida aprimorado justamente pela atenção contínua que nós dedicamos às coisas. É justamente na atenção contínua da leitura de um livro, de assistir a uma aula, de assistir a um vídeo educativo no Facebook, é justamente através da atenção contínua que o pensamento se aprimora. Mas como a atenção alternada ela é prazerosa e a atenção contínua não, nós estamos sendo roubados daquilo que aprimora o nosso pensamento
por causa desse pequeno prazer gerado por esses ralos da nossa energia. E, portanto, sabendo disso, você já sabe que quanto mais você tira esses ralos de perto de você, melhor você consegue se dedicar àquilo que está à sua frente. Se você quer aprimorar seu pensamento, portanto, elimine os ralos que estão sugando a sua energia, que estão sendo pequenos prazeres e que por isso mesmo você tem grande dificuldade de eliminar isso da sua vida, mas que apesar de pequenos prazeres, no longo prazo da vida, está te prejudicando bastante. E que fique claro aqui, antes de partirmos para a próxima dica, que essa história de eu sou multitarefa é um mito. Ninguém é multitarefa. Nós temos extensivos estudos científicos que mostram que se você tem a tua atenção dividida em mais de uma coisa, você prejudica ambas. E quanto mais coisas dividem tua atenção, mais prejudicado é o seu raciocínio. E olha, são estudos das maiores universidades, desde as de lá de fora, quanto as daqui do Brasil. Às vezes a gente tem uma ilusão, uma sensação de que nós somos multitarefa, mas eu te garanto que você não é. Eu te garanto que se te levarem para um laboratório e te botarem para realmente fazer múltiplas coisas, você não vai fazer nenhuma delas direito. Então é melhor você se dedicar direito para o que está na tua frente, concluir, ir para a próxima e assim continuar. Esse é um ótimo jeito de aprimorar o seu pensamento e a capacidade do seu cérebro, até porque se você não esforça teu cérebro à atenção contínua, ele vai desaprendendo isso. E aí você vira aquela pessoa que qualquer coisa te distrai, que tem um grande déficit de atenção efetivamente, porque você nunca treinou teu cérebro a realmente mergulhar, a realmente se aprofundar no que está na sua frente. E quero ficar claro aqui que as tecnologias dos dias de hoje prejudicam muito isso. E não é à toa que nós estamos em uma das sociedades mais desatentas, se não a mais desatenta da história. Como eu já disse aqui no canal, diga-me ao que prestas atenção e eu te direi quem és. E agora vamos à 7ª dica que eu te dou. E ela tem a ver com um vídeo que eu já postei aqui no canal. Um vídeo onde eu falo sobre os perigos e os problemas de você comparar a sua vida com a vida dos outros. Tome muito cuidado com isso. Quando você olha a vida de outra pessoa, você está vendo apenas a aparência superficial da vida dela. Você não sabe o que está atrás da cortina. Então, quando você compara a sua vida, porque na sua vida você sabe o que está atrás da cortina, quando você compara a sua essência, que você conhece, com a aparência superficial de outra pessoa, você está literalmente reduzindo a tua vida à aparência superficial dos outros. Pare de se comparar com os outros. Busque evitar essas comparações porque elas são muito prejudiciais. Eu não quero me alongar aqui porque eu falo em profundidade sobre isso neste vídeo aqui do canal Neurovox chamado Não se compare com os outros. Ele também estará aí na descrição, caso você queira assistir. Mas quanto mais você se comparar com os outros para medir aquilo que você faz ou deixa de fazer, menos você vai acreditar que você é capaz de melhorar. Porque veja um exemplo que eu sempre dou. Eu viro a você e digo assim: se você quer ser bom em matemática, basta você estudar para sê-lo. Ou seja, você só é ruim em matemática porque você não estudou o suficiente para ser bom. Nessa hora, muita gente vira para mim e fala: Pedro, eu sou de humanas. E aí, imediatamente, a pessoa se compara a outras. A pessoa vira e fala: Pedro, eu sou de humanas. Olha o Einstein, é um cara que tinha facilidade na matemática. Eu tenho dificuldade. Então eu não vou me tornar bom em matemática, eu sou ruim nisso. Percebe que a pessoa está se comparando com Einstein? Isso já é uma coisa que é engraçada por si só, né? Eu não estou dizendo que se você estudar matemática você vai virar o Einstein. Eu estou dizendo que se você parar de se comparar com Einstein e você entender que o único critério de sucesso maduro é você se comparar com quem você era ontem e não com quem outras pessoas são agora, se você não compreende isso, você não compreende de fato como você pode progredir e se desenvolver. Eu não estou dizendo que se você estudar matemática você vai virar o Einstein, mas eu estou dizendo com tranquilidade que se você estudar um pouquinho de matemática hoje, amanhã você sabe mais matemática do que você sabia ontem. Pare de se comparar com outras pessoas e, especialmente, pare de justificar o fato de que você está parado no mesmo lugar só porque outras pessoas têm mais facilidade do que você. Sempre vai ter gente com mais facilidade do que você naquilo que você quer aprender, naquilo que você quer fazer. Gente, às vezes, que vai ter mais dinheiro, mais oportunidade. Infelizmente, o mundo não é justo. Você não pode usar as facilidades dos outros para justificar o fato de que você está parado. Claro que nós, como sociedade, temos que lutar para que o mundo ofereça oportunidades às pessoas. Não podemos aceitar que o mundo seja injusto. Mas isso não significa que o mundo será um lugar perfeitamente justo, especialmente durante a sua vida e da minha. Então nós temos que lutar, sim, para que as pessoas tenham oportunidade, mas, sobretudo, nós temos que construir oportunidades. Porque por mais que você não tenha culpa de não ter tanta facilidade quanto outras pessoas, seja porque a pessoa tem facilidade intelectual, seja porque a pessoa tem mais dinheiro, seja porque a pessoa tem mais contatos profissionais, se você, olhando para a facilidade dos outros, justifica por que você não sai do lugar, você só está garantindo que você não sairá do lugar.
O que eu estou dizendo então é que você não tem culpa de haver pessoas que têm facilidade, seja no que for, mas você tem responsabilidade sim de fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem nas mãos. Como eu venho dizendo, e na verdade é a frase de um grande amigo meu, você talvez já deva ter me visto falando isso aqui no canal, na vida, diz esse meu amigo, o melhor que nós podemos fazer é o omelete com os ovos que Deus nos dá. É isso que esse meu amigo diz. E a questão é, às vezes vem um ovo enorme de avestruz, às vezes vem um ovo de codorna, mas o máximo que você pode fazer é o omelete com esses ovos que você tem à disposição. O que não faz sentido nenhum é você morrer de fome olhando para o omelete do vizinho. Isso realmente não faz nenhum sentido e só piora a tua vida, a qualidade do teu pensamento e o desenvolvimento, não só do teu intelecto, mas da tua vida de maneira geral. E nesse momento você pode virar e falar, Pedro, mas eu, olhando para outras pessoas, me inspiro. Inspirar não é se comparar. É muito diferente você se comparar com o outro, usar o outro como gabarito da sua vida. Isso é extremamente problemático, porque as pessoas são diferentes, elas têm capacidades diferentes, elas vêm de lugares diferentes, têm oportunidades diferentes, enfim. Não adianta você usar a vida de outras pessoas como gabarito da sua. Agora, você utilizar a história de uma pessoa como inspiração para você construir a sua, isso eu recomendo que você faça. Inspire-se em gigantes. Inspire-se em pessoas grandiosas cuja história faz com que você consiga energia e insumos para que você construa a sua própria história. Mas não vá achando que a sua vida terá a mesma história da pessoa ou usando o gabarito dela para a tua vida, porque isso só vai te gerar frustração. E agora eu trago a 8ª dica para você melhorar a qualidade do seu pensamento e aprimorar o funcionamento do seu cérebro. O que você precisa internalizar para a tua vida e estar confortável com isso e lutar por isso é um conceito que nós chamamos na psicologia e em outras ciências também de autonomia intelectual. Uma coisa é você assistir aqui a esse vídeo e você adotar tudo isso que eu estou falando como regras pétreas que você vai pegar e vai seguir tal qual um manual. Sabe o manual do seu carro? Você está lá no carro, acende uma luzinha, você pega o manual, você olha e fala, bom, é um problema de óleo. Aí você vai até a loja, troca o óleo e está tudo bem. Tem gente que vive assim. Tem gente que pega a ideia de outras pessoas e utiliza isso como regra escrita na pedra e ipsis literis segue aquilo. Isso é um problema, porque isso é chamado de heteronomia intelectual. Você não é autônomo, você está utilizando a ideia de outros. Isso é um problema quando você não para refletir por si mesmo qual é a tua resposta. A questão aqui é que eu estou trazendo nesse canal, desde que ele foi construído, uma série de ideias amparadas na ciência, amparadas na filosofia. Isso não significa que todas essas ideias, por exemplo, a respeito do que você pode fazer para aprimorar a tua vida, isso não significa que essa ideia será perfeitamente adequada à sua realidade. Você pode perfeitamente discordar de certas coisas e você pode perfeitamente adotar coisas que são levemente diferentes ou muito diferentes e elas funcionarem para a sua vida. No entanto, quando você não desenvolve a autonomia intelectual, que é a capacidade de sim, você se inspirar em ideias de outras pessoas, e eu espero realmente que as minhas ideias aqui inspirem você a desenvolver as suas próprias ideias e respostas. Se você não desenvolve essa autonomia de você se inspirar em ideias dos outros para construir a sua, de você se inspirar na história dos outros para construir a sua, de você se inspirar nos diálogos que você tem aí pelo mundo para você construir um pensamento teu, autônomo, autêntico, você vai viver o resto da sua vida escravo das ideias de terceiros. É claro que as ideias de terceiros elas são necessárias para nós aprimorarmos a nossa ideia. Se você achar que você não pode se apoiar nas ideias de terceiros para desenvolver as suas, você muitas vezes vai achar que está descobrindo algo que já foi há muito tempo descoberto. É muito comum isso, aliás, na filosofia. A pessoa vem e diz para mim, Pedro, eu tive uma reflexão. Pedro, eu tive uma epifania. Eu parei e percebi que a humanidade está vivendo e aí a pessoa me descreve uma ideia sobre a humanidade. E aí eu viro para a pessoa e falo, de fato, no século XVIII, filósofos já haviam apontado esse fato a respeito da humanidade. Às vezes, 2.500 anos atrás, na filosofia grega. Às vezes, no budismo, milhares de anos atrás. Às vezes, em grandes matrizes religiosas, você já encontra certas ideias. E, portanto, é importante você se inspirar e se apoiar no ombro de gigantes que viveram antes de você e que permitem que você enxergue mais longe. Na verdade, essa é uma frase do Newton que eu uso muito, já usei aqui no canal. Newton dizia assim, se eu enxerguei mais longe, se eu enxerguei adiante, foi por estar em pé sobre os ombros de gigantes. Então apoie-se nos ombros de gigantes para que você desenvolva a sua
autonomia intelectual e não apenas copie o que outras pessoas dizem na heteronomia. É normal que isso aconteça por um tempo, mas que você ao longo da tua vida lute cada vez mais para ser autônomo, para chegar às suas próprias conclusões, para ter um pensamento que é verdadeiramente teu, porque o teu cérebro é só teu. Esse é o bacana do cérebro. O teu cérebro é diferente de todos os cérebros que existem hoje no mundo. É claro que existem muitas semelhanças, mas existe algo de único no seu cérebro e, portanto, que exista algo de único também no seu pensamento, na sua visão de mundo. Eu vou gostar muito, claro, se você dividir uma visão de mundo parecida com a minha. A gente gosta disso e isso é gostoso. No entanto, isso não significa que você não possa ter uma visão que é diferente da minha e que com isso justamente eu consiga enriquecer mais ainda a minha. É quando nós nos tornamos autônomos e o nosso pensamento se torna único que nós conseguimos contribuir cada vez mais para as pessoas que estão ao nosso redor. Lembre-se, sempre se apoiando no ombro de gigantes, porque isso não só é uma coisa boa, mas ela é necessária para você aprimorar o seu pensamento. E isso me leva à nona dica que eu trago para você, ela é um problema muito grave na sociedade atual. As pessoas hoje, como eu já disse no início do vídeo, elas têm uma tendência a querer que tudo seja gostoso. E quando você quer que tudo seja gostoso, no momento em que aparece uma coisa que é desgostosa, você tende a afastar aquilo de você. Então, a nona dica que eu te dou é: não deixe de ouvir uma ideia ou uma pessoa só porque o que foi dito de alguma maneira te ofende. Eu não estou dizendo que você tem que adorar ofensas, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós temos crenças enraizadas dentro de nós e essas crenças nem sempre estão corretas. Essas crenças nem sempre estão guiando a nossa vida por um bom caminho. Para combater essas crenças, é preciso que você encontre ideias que enfrentem essas crenças. E geralmente, quando você tem uma crença muito enraizada e você encontra uma ideia que enfrenta as tuas crenças, você vai se sentir ofendido. Isso é natural. E, portanto, se você fecha os teus olhos, os teus ouvidos e o teu pensamento para ideias que te ofendem, você pode estar fechando os teus olhos, fechando a tua cabeça para ideias que justamente permitirão que você aprimore o seu pensamento. E mesmo que a ideia te ofenda e você continue discordando dela, é muito importante você entendê-la, porque se você não entender a perspectiva de alguém que discorda com você, você nunca vai conseguir dialogar com a pessoa. Se você não buscar entender por que aquela pessoa enxerga o mundo daquela maneira e a partir daí tentar construir uma ponte de diálogo entre vocês, vocês vão fazer o que tem acontecido nos dias de hoje. Uma pessoa bloqueia a outra simplesmente porque entraram numa desavença. Isso é o fim do diálogo, e o fim do diálogo é o fim do enriquecimento do pensamento humano. O pensamento humano, ele se dá na base da escuta, de você ouvir outras pessoas e especialmente de você encontrar ideias que você desconhecia e que muitas vezes são contrárias ao conhecimento que você já tem. Não se feche para aquilo que te ofende. Isso não significa que você tem que aceitar pessoas que querem te ofender pela ofensa. Isso você não tem que aceitar. Aliás, eu tenho um vídeo onde eu falo disso aqui no canal. O vídeo se chama Seja Firme, Diga Não. Saiba se impor. No entanto, não significa que tudo aquilo que ofende de certa forma você é algo que você tem que rechaçar. Porque, como eu disse, quando nós temos crenças enraizadas, é natural que uma ideia contrária, de certa forma, nos ofenda. Só que é justamente entendendo que essa ofensa é uma reação emocional nossa, colocando essa emoção de lado e colocando a nossa racionalidade para observar o que nós podemos aprender daquilo, é justamente aí que nós aprimoramos o nosso pensamento. E isso me leva à 10ª dica que tem tudo a ver com a primeira. Pare de desejar ouvir apenas aquilo que é gostoso de ser ouvido para você. Porque nesse mundo de redes sociais e de algoritmos que estão o tempo inteiro te mostrando só coisas que você gosta, as pessoas estão aprendendo, elas estão inconscientemente inclinadas a buscar aquilo que está aderente às suas próprias crenças. Quando você busca ouvir apenas coisas que são gostosas de ouvir para você, e é claro, aquilo que é gostoso de ouvir para você pode ser diferente para mim. No entanto, quando você só busca aquilo que é gostoso de se ouvir, quando você faz isso, você está necessariamente encurtando a capacidade que o teu pensamento tem de se expandir. Porque é justamente ouvindo coisas, às vezes, que são desgostosas. Pare para pensar, por exemplo, no conteúdo aqui do canal. Quantas vezes eu vim aqui e eu disse coisas para você, que já me acompanha há um tempo, que foram extremamente desgostosas, desconfortáveis de se ouvir. E, no entanto, depois que você ouviu isso, entendeu racionalmente que eu não estou aqui para te ofender, eu não tenho essa intenção, pelo contrário, eu criei um canal para tentar levar ideias para melhorar a vida das pessoas. Quando você entende isso, adota na tua vida e de alguma maneira isso aprimora a tua vida, muitas pessoas me mandam mensagem nas redes sociais e dizem para mim coisas como: Pedro, o que você me disse me deu um tapa na cara.
Eu fiquei até meio ofendido, mas quando eu parei para pensar, eu verifiquei que aquilo estava me prejudicando e eu resolvi fazer alguma coisa. Para mim, como professor, como profissional, não tem nada mais engrandecedor do que isso. Grande parte do que eu falo aqui no canal é muito desconfortável para as pessoas, e eu sei. E na verdade, a própria abordagem que eu como professor tenho é justamente te dar um chacoalhão em você para você entender que a tua vida é muito curta, para você desperdiçá-la sem ouvir coisas que são desconfortáveis, mas que aprimoram e melhoram o teu pensamento. Se você se arriscar a estudar a história da filosofia, por exemplo, eu te garanto que em vários momentos ali você vai ler coisas que vão trazer profunda angústia dentro de você, vão trazer contradições, vão trazer um desconforto enorme. Só que é nesse desconforto que você vai encontrar muito autoconhecimento e muito conhecimento. E a partir desse desconforto, o teu pensamento ele começa a se expandir. E chega uma hora, e essa é uma das horas mais gostosas, onde você começa a transformar esse desconforto na sua cabeça. Quando você começa a entender que quando esse desconforto surge, isso é sinal de que você está engrandecendo, que o teu pensamento está se aprimorando, que você está se tornando uma pessoa um pouco maior enquanto ser humano com H maiúsculo do que você era ontem. E quando essa chave vira na tua cabeça, aí a coisa é muito gostosa. Aí estudar passa a ser uma coisa realmente prazerosa, não pelo prazer imediato, porque vai ser desgostoso, você vai ter que enfrentar, mas pelo prazer do propósito, de você enxergar que naquele estudo, por mais desconfortável que seja a situação, você está se aprimorando enquanto ser humano. Não é rápido, você precisa treinar teu cérebro a se adaptar a isso. Mas quando chega esse momento, eu te garanto, vai ser incrível. Você vai olhar no espelho e vai enxergar que é justamente nesse desconforto que você se torna melhor e você vai ter muito mais coragem de enfrentar os desconfortos da vida, e nós podemos voltar até aquela dica anterior que eu dei. Você vai ter mais coragem de enfrentar os seus medos, porque muito do medo que nós temos é justamente do desconforto do desconhecido. E quando nós aprendemos que é no desconforto do desconhecido que nós nos tornamos diferentes e potencialmente melhores, nós sentimos muito mais o potencial da coragem para realizar esse enfrentamento. E agora vamos à penúltima dica que eu quero te trazer para aprimorar seu pensamento, melhorar aí o holofote do seu cérebro para ele virar um laser. E tem a ver com a informação na internet. Tem a ver com a informação, inclusive não só na internet, mas nos meios de comunicação e no que as pessoas te dizem. Para pensar de onde vem a maioria das coisas que você acredita. E eu já te digo de onde vem. Vem de pessoas nas quais você confia. Seja amigos, seja uma pessoa como eu, por exemplo. Para você ter uma ideia, em todos os vídeos aqui do canal Neurovox, eu sempre deixo um link onde você vai encontrar as referências de estudo científico, livro, artigo, enfim, as referências que embasam o que eu estou dizendo. Porque se eu sou um professor, eu tenho que me embasar para trazer conhecimento para você. Senão eu estou falando simplesmente da minha opinião pessoal, e não é o caso aqui no canal Neurovox. No entanto, muitas vezes quando um amigo teu te fala uma coisa, você não questiona. Muitas vezes quando eu te falo uma coisa, você não questiona. Para você ter ideia, menos de 1% das pessoas que acessam os vídeos do canal Neurovox clicam no link para ver as referências. Ou seja, a pessoa aceitou aquilo que eu disse, muitas vezes curtiu até o vídeo, compartilhou, só que ela não foi verificar a procedência disso. Isso é muito perigoso. Busque as fontes de tudo que você vai aceitar como informação e conhecimento na tua vida. Se alguém, seja aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar, te falar uma coisa como se fosse verdadeira e não colocar as referências disso, desconfie, vá buscar as referências e se você não encontrar, não acredite. Às vezes pode ser que a pessoa realmente está bem embasada e ela esqueceu ou negligenciou colocar as referências para você. Mas eu já te digo que os bons canais aqui do YouTube colocam sempre as referências, colocam sempre referências de leitura principalmente, onde você pode aprimorar, onde você pode aprofundar e encontrar de onde foi tirada a informação que a pessoa está falando. Isso é especialmente crítico quando você vai para site de notícia. Site de notícia fala um monte de coisa como se fosse verdadeira e você já sabe, nós já temos alguma maturidade hoje no Brasil, nos meios de comunicação, para entender que não existe neutralidade dos meios de comunicação. Os que tentam ser neutros até existem, mas o mero fato de você falar de um jeito significa que você não está falando de outro. Então isso é teoria da comunicação básica. Aqueles de vocês que estudaram comunicação sabem disso. Toda fala, ela é uma perspectiva e, portanto, busque fontes múltiplas, especialmente fontes que partem de linhas editoriais diferentes. Por exemplo, quando você vê a notícia a respeito de um político ou de uma questão política, busque aquele meio de comunicação que vai muitas vezes contrário às suas ideias. Busque aqueles que é aderente às suas ideias. Busque aquele que não é nem lá nem cá. Múltiplas fontes e vê qual é o fio condutor entre elas. Esse fio condutor é o que é mais próximo, provavelmente, do que é real.
porque você viu que esse fio condutor está entre todas. O resto é perspectiva. E claro, perspectivas são possíveis e devem existir, mas tome muito cuidado em aceitar como realidade absoluta aquilo que um meio de comunicação faz. Os meios de comunicação sempre te darão uma fotografia e você pode tirar muitas outras em diversos outros ângulos. Tenha em mente que você deve buscar as fontes de tudo que te dizem. Muitas vezes amigos meus chegam para mim e falam: Pedro, eu vi um estudo que diz X, não importa o que seja. E aí eu pergunto para a pessoa: em que revista foi publicada? Em que ano? Por quem? Quem são os autores? De onde eles são? O que eles estudam? Meus amigos ficam com raiva de mim, eles me chamam de chato. Falam: pô, você é chato demais, você fica perguntando, eu não lembro, eu vi uma pesquisa. E eu chamo isso da pesquisa da cartola, né? Você vai encontrar muita gente que tem a pesquisa da cartola. A pessoa vira para você e fala: não, mas eu vi uma pesquisa, e ela não te diz onde está essa pesquisa. Ela não te diz quais são os critérios dessa pesquisa e não te dá referência para você poder ir atrás. Desculpa, essa pesquisa mágica que a pessoa tira da cartola não é um argumento. Se você vai citar uma pesquisa, saiba de onde você tirou essa pesquisa, quais foram os critérios, qual foi a metodologia, onde ela foi feita, quais foram as suas limitações. Tudo isso é importante para você ser uma pessoa mais criteriosa no seu pensamento. Claro que você não precisa fazer isso o tempo inteiro. Às vezes a gente está em brincadeira mesmo, é zoeira, é brincadeira, a gente está jogando conversa fora, falando besteira, dando risada. Não é para você ser um chato que o tempo inteiro fica pedindo referência de tudo que as pessoas falam. Você não vai ter amigos se você fizer isso. Mas para quando a conversa é séria, você encará-la com a seriedade devida. Ou seja, buscando embasar a conversa em coisas que são o mais próximo possível dos fatos. Embasar a conversa em referências que são checáveis, em referências que você pode inclusive se aprofundar se você desejar. Se você fizer isso, o teu pensamento vai se aprimorar muito. No momento em que você vira a chave do teu pensamento e, por exemplo, em vez de dizer assim, a coisa é assim, em vez de dizer isso, você diz, fulano disse que a coisa é assim. Segundo fulano, a coisa é assim. Isso é uma mudança de pensamento que é muito grande, porque você para de dizer absolutos, você para de dizer que a coisa é assim, ponto final, e começa a entender que o mundo é feito de perspectivas. Existem perspectivas erradas, a maioria delas, aliás, e existem perspectivas menos erradas. A ciência é uma grande ferramenta de nos ajudar a reduzir o nosso erro. É muito isso que a ciência faz. No entanto, existem outras ferramentas, a filosofia, por exemplo, o pensamento crítico, é fundamental e pensamento crítico significa duvidar. Duvidar, checar as fontes para só então aceitar algo como verdadeiro ou então próximo ao que é verdadeiro. E a última dica finalmente que eu trago para você, deixei por último como um prêmio a você que ficou até agora aqui comigo. Aliás, se você está até aqui agora é porque você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir então para por 10 segundos você parar, clicar aí no botãozinho de curtir, se inscrever no canal, se você já for inscrito, clicar no sininho e deixar um comentário. Nem que seja um joinha, nem que seja um oi pra gente, ou uma dúvida, ou uma recomendação de vídeo. Aliás, muitos dos vídeos que a gente grava aqui são justamente de recomendações nos comentários, porque cada gesto desse, seja a curtida, seja o comentário, a inscrição, ele é muito importante para o YouTube detectar que este vídeo está tendo engajamento e levar este vídeo a cada vez mais gente. Se você gosta do meu trabalho, do nosso trabalho aqui no canal Neurovox, esse pequeno gesto que você vai fazer em 5 ou 10 segundos, ele nos ajuda muito. Essa é uma forma que você pode retribuir o trabalho que nós temos aqui, tentando levar conhecimento para dentro e para fora do nosso Brasil. Mas então vamos lá. A principal dica eu trago para você agora que ficou até aqui. A principal dica, se você quiser entender como melhorar, aprimorar teu pensamento e também melhorar a capacidade do teu cérebro, é você saber responder do que é feito o pensamento. Para pensar nessa pergunta. Do que é feito o teu pensamento? E é claro que não é de uma coisa só. O pensamento é feito de diversas coisas. Mas uma coisa que nós sabemos, aliás, bem antes da ciência, tem um campo da filosofia chamado filosofia da linguagem. E já está no próprio nome do campo do que é feito o pensamento. Em grande medida, não é só disso, mas o pensamento humano é composto por linguagem. E aqui eu estou sendo bem literal mesmo. Linguagem, palavras, frases, ideias concatenadas. Você pensa de maneira linguística. Quando você está lá no ponto de ônibus e o ônibus aparece lotado, você literalmente pensa, que porcaria, exclamação, esse ônibus está lotado, que inferno, exclamação. Você fala dentro da sua cabeça, existe uma voz dentro da sua cabeça que conversa com você. De muitos de vocês, essa voz está agora dizendo, é mesmo, não é? Veja só, essa voz dentro da tua cabeça, ela é um importante elemento do teu pensamento. O pensamento é profundamente linguístico.
Tem um lindo livro de um dos maiores cientistas da mente do mundo, que é um cara chamado Steven Pinker. Ele é professor da Universidade de Harvard. E o nome do livro é Do que é feito o pensamento. E ele vai te explicar justamente a importância da linguagem para o pensamento. Repito aqui, não é só de linguagem que é feito o pensamento, mas em grande medida é de linguagem. Imagina então, vamos voltar ao exemplo do omelete. Eu gosto muito de omelete, você já deve ter percebido. Então, vamos imaginar o omelete. Se o pensamento é um omelete, então a linguagem são os ovos. O omelete não é feito só de ovos. Ele tem queijo, ele tem temperos, ele tem vegetais que você coloca, enfim, tem várias outras coisas. Mas o principal elemento são os ovos. O pensamento humano é profundamente linguístico. E, portanto, se você quer melhorar o teu pensamento, o que você deve fazer é melhorar a qualidade dos ovos. E, portanto, melhorar a qualidade da tua linguagem. É você enriquecer a tua linguagem. E como que você faz para enriquecer a tua linguagem? Ora, em primeiro lugar, é você entrando em contato com recursos linguísticos mais ricos do que os que você tem. Ler, por exemplo, coisas difíceis. Ouvir ideias difíceis. Dialogar com pessoas que desafiam você, pessoas que desafiam o teu pensamento. É você buscar fontes onde você incrementa o teu pensamento para que você tenha recursos melhores na hora de você, inclusive, se expressar. Então, o primeiro passo é você buscar absorver recursos que tornam a tua linguagem mais rica. Um perfeito exemplo disso é falar um segundo idioma. Para você ter uma ideia da seriedade e da realidade disso, se você é fluente em um segundo idioma, você retarda o surgimento da doença de Alzheimer em até 5 anos. Esse é o poder da linguagem, porque quando você aprende um segundo idioma, é como se você tivesse um segundo mundo. Isso aqui você pode chamar de caneca ou você pode chamar de cup, em inglês, por exemplo. Então, são dois mundos. Um mundo onde isso é uma mesa, mas onde isso também é table. Quando você enriquece o teu pensamento, e não precisa ser o inglês, pode ser outro idioma, pode ser o espanhol, pode ser japonês, pode ser alemão. Quanto mais diferente do seu idioma nativo, melhor e mais enriquecedor. Mas quando você faz isso, você aumenta teus recursos linguísticos. Muitos de vocês que são fluentes em outra língua pensam em inglês, pensam em espanhol, pensam em japonês. Vê como o teu pensamento é mais rico? Até o teu pensamento ele já é em outra língua, ele já tem outros recursos. E, portanto, melhorar a tua capacidade linguística é uma das melhores coisas que você faz. Aprender um segundo idioma é um exemplo. Ler é uma das melhores coisas que você faz. Ler num idioma diferente do seu, melhor ainda. É profundamente transformador para o cérebro e para o pensamento você ler, especialmente coisas que desafiem o teu pensamento, coisas que tragam jeitos de se expressar que são diferentes, que você consiga internalizar. Então é você buscar aprimorar teus recursos linguísticos, é um primeiro passo, e um segundo passo é você exercitar teus recursos linguísticos. Fale. Ensine, nada vai aprimorar melhor tua capacidade de se expressar e de refletir do que você ensinar. Nós sabemos disso há muito tempo. Grandes psicólogos, como por exemplo o Vygotsky, um cara importantíssimo do desenvolvimento humano, vai falar sobre isso, sobre como o ápice do conhecimento se dá quando você ensina a outra pessoa. Esse é o momento onde você realmente aprendeu. E, portanto, você pega as ideias aqui do canal Neurovox, vai conversar, vai contar para tua mãe, vai contar para um amigo seu, vai dividir essas ideias. Vai chegar uma hora que vai travar e você vai, peraí, não estou lembrando, volta para o vídeo, assiste de novo, tenta de novo. Isso vai fazer com que o teu pensamento enriqueça com uma velocidade muito maior do que se você guardar isso só para você. Escreva. Escrever é outra atividade profundamente enriquecedora para o pensamento. De preferência, se você puder, escreve à mão, porque escrevendo à mão, os estudos já mostram que você memoriza melhor as ideias. Quando você pega esse emaranhado de ideias que você tem na cabeça, e as ideias na cabeça, elas são meio como aquela gaveta onde você guarda os carregadores e fios, tudo meio embolado. Quando você pega isso e coloca no papel, ou explica para uma pessoa, ou ensina uma pessoa, você está tirando esses fios e organizando. Teu pensamento se torna mais rico, aquele holofote de luz vai se tornando cada vez mais um laser. Eis então 12 maneiras de você aprimorar o seu pensamento. Me conta aí nos comentários qual delas você já executa, qual delas você vai passar a executar. E aí, quem sabe, você volta aqui no futuro e me conta como que foi essa experiência, como você está se sentindo e se você realmente verificou que o seu pensamento, a tua vida se aprimorou a partir disso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje.
Eu gravei esse vídeo com o intuito de trazer pequenas ideias para que você depois, se quiser, se aprofunde em cada uma delas. Esse, aliás, o tema de aprimoramento do cérebro humano é um tema que nós iremos trabalhar no meu curso. A lista de espera do curso está aberta, vai ter um comentário fixado aí embaixo onde você encontra o link para você entender mais sobre o curso e se inscrever na lista de espera. Se você se interessa por essas relações entre mente, cérebro e comportamento, se você deseja se aprofundar nisso, faço convite então para que entre para a fila de espera do curso. Já temos mais de 10 mil pessoas aí, com certeza não vai ter vaga suficiente, mas vamos fazer de tudo para que a gente consiga atender todas as pessoas que desejam realizar. Se inscreve na lista de espera e você vai ser o primeiro a receber informações adicionais sobre as datas específicas, sobre os valores, sobre o conteúdo programático detalhado. Tudo isso ainda está em desenvolvimento. Mas se você estiver na lista de espera, você não só vai ser o primeiro a receber, mas você vai ter chance, antes de qualquer outra pessoa, de se inscrever no curso. Convido você então a entrar para a lista de espera. De qualquer forma, se você se interessa por se aprofundar em tudo isso, aí embaixo, repito, tem um link onde você vai encontrar todas as referências de leitura para o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar, não esquece de comentar, não esquece de engajar aqui com esse vídeo para que ele chegue a cada vez mais gente, para que o nosso trabalho atinja cada vez mais gente. Mas eu reitero aqui a minha gratidão por você ter ficado no vídeo aqui comigo, por você ter aguentado um vídeo que não foi curto, mas eu espero muito que tenha sido proveitoso para você. Estaremos de volta em breve. Eu estou, na verdade, gravando esse vídeo logo antes de sair de férias. Depois de 2 anos sem férias, vou viajar, vou para a praia, vou relaxar um pouco, estou realmente precisando. Não vou ficar muito tempo fora, então eu espero que você não fique mais do que 15 ou talvez 3 semanas sem vídeo. Se tudo der certo, daqui a 2 semanas vai ter um vídeo novo, pior das hipóteses, daqui a 1 mês. Mas se inscreve aí no canal que você recebe a notificação assim que um vídeo novo for postado. Muito obrigado novamente, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.